Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Olá, Cris. Olá, Kátia Gaia. Olá, pessoal. Honra enorme estar contigo também, Cris, toda semana, né? Muito bom. Para mim é uma honra, né? Já anos a fio, quase 8 anos já, né, Kátia? Isso mesmo. Olha que maravilha. É uma felicidade. E feliz estou eu também que esta pessoa que está aqui no estúdio traz um cheirinho de um lugar que eu amo. Né? E que lugar maravilhoso, né? É verdade. E lá, pessoal, só uma coisa, vou dar uma dica. Lá tem muitas histórias de mistérios, de enigmas, de discos voadores, de contato com seres interdimensionais e seres de fora. É verdade. Nossa convidada, ela é psicóloga clínica, ela também é escritora e autora deste livro que eu estou aqui, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, vice-presidente do IPPI, que é o Instituto de Pesquisas Psíquicas e Magic, em São Paulo e neste local. Ela tem vários trabalhos interessantíssimos e ela veio hoje nos honrar. Olha só, com este livro lindo, com falar um pouquinho. Aqui, né? Estamos lançando o livro. É, sobre o Grimório da Grande Gaia. Quem é, Cris? Estamos aqui com Zelinda, Orlando e Hipólita. Gratidão pela tua presença, minha querida. É uma honra enorme estar contigo, viu? Eu adoro estar com vocês aqui. Nossa. Mas acho que a primeira vez que eu vim falar com vocês deve fazer uns 6, 7 anos. É verdade, foi logo no começo do Enigmas, Eu me lembro. Olha faz que tempo, era e no foi uma outro pauta lugar maravilhosa, viu? Foi mesmo. Vim falar sobre regressão, eu lembro. É verdade, nós temos a pauta lá no nosso canal, pessoal, pode procurar lá. Zelinda, não quero perder tempo. Imagina. Eu quero que você fale um pouco do seu trabalho e como que você fundou o IMED, como aconteceu tudo isso. Conta para o nosso internauta. O IMED, a gente está... É ali? É isso, com vocês. Toda sua. Ótimo. O IMED, ele está com 27 anos. Faz muito tempo, quando eu desmanchei a prancheta do meu marido é engenheiro, né? E um belo dia eu desmanchei a prancheta dele, ele chegou em casa, não tinha. Aí eu disse assim para ele, agora nós vamos fazer o que você gosta. Chega, eu sei que você gosta da engenharia, mas você gosta mais desse outro lado maluco que nós temos. A gente se conheceu nele. A gente se conheceu no Chico Xavier, eu contei uma vez para vocês, não sei se eu contei para eles, mas é verdade. Eu era menininha, eu tinha 17 anos, 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos, e nós fomos para o Chico Xavier e nossos pais trabalharam juntos, embora eu não conhecesse ele e ele não a mim. E quando nós chegamos lá, uma amiga nossa em comum levou os dois casais, né, de mais velhos, e nós meninos. E a gente se encantou e começou a namorar no Chico. Olha que legal. E daí nós ficamos noivos no Chico. O Chico fez nosso pavê de noivado. Na casa dele. Que legal. Ela me contou isso. Você pensa, é gostoso pra caramba. Ele cozinha bem, baixinho, cozinhava bem. E depois a gente casou, ele veio para ser meu padrinho de casamento. Então nosso início foi no espiritismo. Embora o Arseninho fosse espírita ainda, mas eu era da eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, vocês conhecem? Sim. Então eu, desde pequena, eu tinha 12, 13 anos quando eu entrei na eubiose. Já tinha um lado espiritualista, porque meu avô, em 1920, tinha um centro espírita. Mas meu pai entrou na eubiose mesmo quando eu tinha, acho que era 12, 13 anos, eu nem sei direito, até por aí, 13 anos. E fui criada lá dentro. Minha mãe era sacerdotisa da eubiose, foi ela que fez o centro lá da eubiose de Conceição do Rio Verde. Então, é um caminho que desde pequenininha a gente segue. Você já veio para isso, né? Sei lá, acho que sim, né? Acredito que sim. Mas daí eu resolvi... Vocês se uniram? Sim, quando nós nos unimos, daí eu casei e resolvi... Eu comecei a estudar depois de casar, eu casei com 21, né? Aí eu entrei direto na faculdade de psicologia, eu estou há 43, 42 anos que eu trabalho nisso em área, na psicologia, com a psicologia tradicional, mas, a bem da verdade, eu nunca fui uma psicóloga muito normal. Que bom que normal você é diferente. Que bom que você é eu sempre brinco, né? Que normal é ter cárie no dente. O ideal é não ter. É verdade. É diferente, é diferente, é verdade. Então, eu nunca fui muito normal. Eu sempre trabalhei usando a regressão, que eu já falei com vocês sobre isso, já contei isso. Daí eu faço desde que eu comecei a trabalhar. E com o tempo eu fui cada vez aprendendo mais dessa área. Entrei há muito, nem sei quanto tempo também que eu comecei a estudar astrologia. Hoje em dia eu faço bastante, adoro. É meu recreio. Meu recreio é o mapa astral. Eu adoro fazer mapa astral. E outra coisa que eu trabalho também é com uma coisa chamada PKZ,
que, a bem da verdade, foi o início desse livro aí do GGG. GGG é Grimório da Grande Gaia. E também é porque 777. Ah, que maravilha. Eu gosto muito de matemática, eu era monitora de estatística. Então eu sempre estudei muito essa área da matemática. Eu acho que o Deus é um incrível matemático. Sem dúvida, sem dúvida. Foi ele que criou tudo isso. E esse PKZ seria uma maneira de você fazer uma terapia, porque eu atendo no meu consultório, né, ali na Faria Lima, em frente ao Clube Pinheiros. Mas tem muita gente de fora que quer fazer terapia e não consegue. E eu criei esse PKZ justamente para isso. Legal. Mas ele foi baseado numa outra coisa, num círculo de pedras, porque lá em São Tomé, todo mundo sabe, é onde eu tenho minha pousada, Cidade das Estrelas. Lá em São Tomé, o forte de lá são as pedras, tanto é que elas são importadas, exportadas, né? Vão para a Itália, vão para um monte de lugar, é uma coisa muito bonita. Infelizmente, tem umas pedreiras que destroem um pouquinho a cidade. Isso a gente luta bastante contra. Vamos reivindicar parar com isso. É difícil, sabe, fazer isso. Eu me lembro uma vez que eu estava na maior campanha contra as pedreiras e, de repente, naquela época ainda não tinha celular. E a gente ficava na fila do telefone, aquele telefone de todo mundo, né? Telefone de orelhão. E tinha acabado de fechar as pedreiras. E eu estava ali na fila para falar com a minha mãe, que eu não sei o que lá, e eu escuto atrás o rapaz desesperado porque tinha fechado as pedreiras e ele não tinha como comer. Então eu fiquei pensando, meu Deus, a gente tem que olhar de todos os lados. Não adianta tirar a pedreira se não puser algo no lugar. Sem dúvida, sem dúvida. Só tirar não vai resolver. É muito bonito, muito poético. Mas precisa colocar um outro modo de sobrevivência. E isso é importante. Eu acho que o turismo, nesse caso, seria o melhor de todos. Mas São Tomé precisa ter mais estrutura. Eu acredito que na tua região, Sobradinho, ainda não chegou, né, essa extração total. É mais lá para o centro mesmo, né? A zona que eu tenho a pousada, ela é APA. É zona de proteção ambiental, né? Área de proteção ambiental. Ali não pode mesmo. Então ali, graças a Deus, não pode quebrar minhas pedras. É lindo, né? Porque a minha montanha inteira de pedra. Né? Olha aqui, vocês estão entendendo? A Zelinda, ela tem uma montanha lá chamada Cidade das Estrelas, que ela faz um trabalho belíssimo lá, que ela vai narrar aqui no nosso programa, né, Kátia Gaia? Com toda a honra. E esse caminho das pedras, né, o seu ritual, onde existem essas pedras, eu fiz. Você me honrou e foi muito bom para mim, viu, Zelinda? Estou te dando de primeira mão. É muito bom. Feliz. Muito Fico bom. Feliz. É que a gente tem vários caminhos para fazer dentro da pousada mesmo. Que as pessoas vão fazendo, vão parando, vão fazendo treinamento. Então é tudo autoconhecimento, acho que esse é o caminho nosso, né? Sem dúvida. E o seu trabalho aqui consiste, além da psicologia, da regressão, quando você leva o pessoal para São Tomé, qual é o trabalho que é feito lá? Os grupos e tudo mais? Normalmente, eu faço só 2 vezes por ano. Eu não tenho muita paciência para ficar levando grupos, etc. Eu gosto do meu cantinho, do meu consultório. Mas eu levo 2 vezes por ano. Uma vez vai ser daqui uma semana, que é o Círculo das Bruxas, né? Estelares. Olha que legal. Que é um pessoal um pouco, já tem alguma noção, não é completamente branco, né? Eles conhecem já alguma coisa. E que a gente faz trabalhos de mentalização, uma porção de coisas. E tem o Despertar da Bruxa, que é para quem já conhece e quem também não conhece, para se iniciar, que eu faço em outubro. São sempre duas datas, é 21 de maio, que é meu dia sagrado, e 12 de outubro, que é meu outro dia sagrado. Nesses 2 dias, eu brinco que eu tive 3 mortes. A primeira quando eu nasci, que eu nasci morta. A segunda, nesse dia 21, que eu caí de um telhado lá de cima nas pedras. Nossa. E o 12 de outubro foi um que nós rodamos na estrada quando não tinha pista dupla. Numa volta de feriado, dia 12 de outubro. E dia 12 de outubro, minha sogra morreu. Eu estava em São Tomé, porque sempre 12 de outubro eu estou em São Tomé. E dia 21 de maio, que é meu outro dia, meu sogro morreu. E eu estava lá em São Tomé também. Então meu marido brinca, ele diz assim, você matou meu pai e minha mãe. Eu digo, de modo algum não matei os dois, eles morreram na época, que eles tinham que morrer. E eles deixaram para nós uma herança que a gente comprou São Tomé inteira, a montanha. Olha que maravilha. Então, é como as coisas se movimentam. A gente está muito aquém de entender o movimento que vem do alto.
Verdade. Sem Ou dúvida. dos lados, não sei. A gente fala do alto, né? Tem mania de falar que é do alto. Pode, a pode gente ser também, imagina que pode seja, ser né? de baixo Sabe também, Deus? né? Pode ser que tenha um apoio dos A gente intraterrenos, vai acredita saber, né? que tenha, né? Porque aquela zona do Cantagalo é aquela zona conhecida como do Machu Picchu, Sim. Sim. sabe? Que teria o caminho. Caminho. E tem até uma piada que depois eu conto no particular. Mas, Elinda, o que eu quero saber é o seguinte. Diga, amor. A Cidade das Estrelas era um projeto do Raul Seixas? Me conta aí, vai. Olha, o Raul Seixas tinha a ideia de fazer a Cidade da Luz ou Cidade das Estrelas, que era um lugar onde não haveria preconceito, onde as pessoas seriam livres. E eu ganhei de um moço, que era um estudante de medicina, de Marília, o Alexandre. Ele tinha feito esse projeto para o Raul, entregou para o Raul tinha amado, mas o Raul foi embora muito cedo, né? Foi muito cedo. E eu o adorava. menino trouxe para mim em São Paulo o projeto. Tanto é que eu dei para uma amiga minha, que é a Luciane Alves, que ela escreveu um livro até sobre o Raul, mas eu pedi que ela não colocasse meu nome, porque eu não gosto muito de aparecer assim. E ela colocou no livro a ideia do projeto. Então eu tinha esse projeto na mão. Não foi exatamente como ele gostaria, também eu gostaria que fosse, mas não temos condição de fazer isso. Mas nós fizemos de lá um lugar especial, com certeza. Ah, não tenho dúvidas, pelo menos é muito, muito falado, especial. Ele é tem muito- uma energia muito, você viu? É verdade. É muito diferente. Você Que esquece maravilha. onde você está, é bárbaro. Zelinda, você vai falar para mim um pouquinho sobre a Roda de Gaia. Ah, a Roda de Se Gaia. a produção Tá aí no meu puder trazer um pouquinho a câmera mais perto, é lá na propriedade, lá na Cidade das Estrelas. Então, este é o caminho que eu fiz, assim, muito simplesinho, mas assim, surtiu um efeito muito legal na minha vida. Vai tirar um close aí, ó. Olha que bacana. E tá aqui no livro, que você vai poder conhecer um pouco mais. Olha que Fala pra bacana, hein? gente o que ele traz para uma pessoa fazer, né? A Roda de Gaia. Roda de Gaia. O que A- ela é. A Roda de Gaia foi a base de Obrigada. tudo isso. Meu marido, ele gosta muito de estudar, que nem eu, você sabe, a gente fez uma porção de coisas juntas, já passamos por tudo quanto é canto juntos. E de vez em quando ele não tem tempo, ele pega uma coisa que ele acha interessante e diz assim, estuda Iselinda. Ele sabe que eu sou CDF, eu gosto de estudar. Estudar Iselinda, eu disse, legal. E ele me trouxe a tal da Roda de Gaia. E eu já conhecia, me encantou primeiro porque ela é feita de pedras. Roda de Gaia é uma roda de cura, né, que é chamada antigamente, onde isso daí é desde os primórdios da civilização, eles faziam aquelas rodas com as pedras dentro, e cada pedra significava uma coisa, tinha toda uma estrutura básica muito antiga. Depois foi se aperfeiçoando. E quando eu vi a primeira vez, primeiro eu achei fantástico, por serem pedras. Do lado da minha montanha, tem outra montanha, que era do Juan Oviedo. Juan Oviedo era um médico, psiquiatra argentino, que ele era muito interessante, ele foi um mestre também meu, um dos mestres meus, fantástico, e que ele lidava com uma coisa que chamava Jogo das Pedras, que eu estudei com ele bastante tempo. E outra coisa que era mais diferente ainda, que chama reprogramação mental, mas é com energias. É como se você trocasse as energias. Tanto é que aquele pedacinho do lado da Roda de Gaia foi feito para isso. E quando eu vi as pedras, eu disse assim, nossa, que legal, porque a pedra ela tem uma energia, ela é como se fosse uma esponja. Então, imagina uma esponja, você aperta, você enche de água, ela está cheia. Aquilo é energia, quando você aperta de volta, a água solta, onde você quiser. Então, eu acho isso fantástico. Pedra, eu acho uma coisa muito séria, muito legal. E São Tomé é uma montanha de pedra, né? Não fui para lá por acaso. Aí, quando eu olhei aquilo, eu disse assim, meu Deus do céu, eu preciso ver o que significa isso e o que pode servir para mim e para quem está junto comigo. Eu gosto de estudar para fazer junto com as pessoas, né? Comecei a olhar e tinham 37 pedras. Aí eu já me encantei. 37 pedras, assim, mas como é que aqueles índios de sei lá quando sabiam, 37 não, desculpa, falei errado, 36, como é que esses índios sabiam da história das 36 pedras? Porque 36 é o número secreto do Sol. Na Cabala, eu gosto de Cabala, né? E Cabala, o Tífere, que é aquela que é bem no meinho, ela é o Sol, e o Sol é o 6. 6 vezes 6, 36. O número secreto de cada número é ele vezes ele mesmo. Então eu disse assim, puxa, mas que interessante, né? Como é que eles sabem disso? Porque o 3 e 6 dão 9, que é o fim. Começou a me encantar aí. Aí, eu comecei a olhar e disse assim, mas
pra gente aqui, nós somos ocidentais, a gente vive aqui no meio, eu moro do lado do Faria Lima, meu consultório na Faria Lima, poxa vida, eu não encontro cobra lá no meio, não encontro aranha, não encontro nada dessas coisas. E tudo que tinha lá dentro, a tribo não sei das quantas, a cobra não sei das... Não tenho isso daí. Então eu preciso olhar isso daqui, utilizar a energia que foi criada nisso, que é fantástica, mas fazer alguma coisa que nós, pobres ocidentais do asfalto, né, os xamãs do asfalto, né, possamos utilizar aqui. Aí eu pensei, bom, vamos ver uma coisa. Primeira coisa, quando o homem vem para cá, o que ele precisa? Primeira coisa, o que ele precisa? O corpo. Sem corpo, filha, a gente não faz nada. Então, primeira coisa que eu botei de nome nas pedras: água, terra, fogo, ar e éter. São os 5 primeiros. Então, eu dei o nome para aquelas pedras e água, terra, fogo, ar e éter. Bom, tinham mais outras tantas para dar um nome. Mas assim, bom, a gente já tem o corpo. Agora que a gente tem o corpo, o que a gente precisa fazer? Movimento. Corpo parado é corpo morto. Temos que dar um movimento. Como é que o movimento se procede? Nada mais do que os hormônios aqui dentro que começam a se movimentar e causam as necessidades e causam a nossa ação. Beleza. Aí diz assim, bom, então, hormônios, chakras, óbvio, glândulas, certo? É com as glândulas que eu tenho que mexer. Então, os 7 chakras, mais o 8º, que é o Hiriti Hiradaya. Aí eu disse assim, bom, já tem corpo e já tem movimento. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que passar pelo mundo. Já me movimento, já tenho material para isso. Passo pelo mundo. Quais são qual é dessas teorias que nós conhecemos a que mais é completa para mostrar as áreas do mundo a serem caminhadas? Astrologia. São os 12 signos mais o 13º. Ofiucius. Assim, bom, então tá aqui, passa por todos os ângulos. Daí, depois que você já fez tudo isso, pensei assim, ótimo, o cara já andou por tudo quanto era canto, agora ele já está pronto para procurar o Deus. Ele veio e ele volta. Nada melhor do que Cabala. As 10 sefiras, mais a 11ª, que é Da'at, aquela que virá o conhecimento. Aí eu somei tudo. Aí que eu me confundi no começo, agora, e deu 37. Eu disse, pô, errei por um. Que zebra, o que será que eu tenho de ser? Será que é a flor de ouro lá do Jung, aquela parte da geometria? Daí pensei, não, Zelinda, deixa de ser burro, para pensar. Não é tudo mais um? 4 mais 1, 7 mais 1, 12 mais 1, 10 mais 1? 36 mais 1, 37. Então fechou. Só que a primeira e a última pedra, elas ficam no mesmo lugar. Por quê? Porque é o início e o fim que se misturam. Ah, que legal, hein? Para dar início a uma nova etapa. E daí eu criei essa roda de Gaia. Gaia, porque Gaia é óbvio que é a Terra, mas eu vou confessar. Sabe por que eu dei mesmo o nome de Gaia? O nome da minha cachorrinha vira-lata que apareceu, que eu amava, era a Gaia e ela tinha acabado de morrer. Nossa. E era a minha paixão. E ela tem o nome de Gaia por causa da Terra. Claro, claro. Então eu homenageei as duas. Nossa, que bacana. Zelinda, e o que é esse despertar das bruxas? Conta pra gente. A Zelinda tem muita informação, a gente tem que tirar o máximo aqui, né, Kátia? Verdade, Cris. Despertar da bruxa. Despertar da bruxa começou de uma maneira muito estranha. Era 12 de outubro, eu estava em São Tomé. E em São Tomé tinha uma pessoa que era fantástica, Dona Anteia de Castro. Essa que morreu com 100 anos que eu tinha comentado com vocês. Ela foi uma das pessoas mais inteligentes e mais cultas que eu conheci. Ela falava 5 idiomas, foi de eubiose, estudou pra caramba. Herdei todos os livros dela, todos os apontamentos dela, que delícia. E ela era alguém fora do normal que me ensinou demais. Nossa, eu devo muito a ela, ela me trouxe muita luz. Foi um dos mestres mais lindos que eu tive. Tive vários, como você viu, dei sorte em ter mestre. Foram ótimos. Merecimento aí. Não sei, dei sorte. E daí, a Dona Anteia, ela estava operada. E eu ficava naquele, vai para Três Corações visitar, fica com ela e volta, vai e volta, vai e volta. Nisso, pegou fogo em São Tomé. O pessoal, muitas vezes, é uma coisa que a gente luta muito para
para barrar, né? Eles colocam fogo na terra, que é para limpar o campo. Mas isso daí meio que destrói Claro. e atrapalha. E quando dá um azar, uma zebra, aquele fogo pula e estava pegando a montanha inteira. E foi um dos maiores sofrimentos que eu tive, porque eu estava sozinha lá. E ficar a 9 quilômetros da cidade, a Cidade das Estrelas, e estava pegando fogo em tudo. Eu estava fazendo os chalezinhos ainda, eu tenho um monte de chalés ali em cima, né? Eles estavam em construção. E eu via aquele fogo descendo, era um desespero horroroso, Imagina. porque eu sabia que tinha animal lá, tinha bicho, tinha um gavião que morava lá sempre, e ele gritava, eu sabia que tinha ninho lá em cima. E eu não podia subir, o negócio estava um inferno só. Então era um desespero, eu ia para a cidade e voltava da cidade. Eu tinha uma F1000 naquela época, eu lembro que eu tive que pegar um tonel de óleo imenso para levar para os bombeiros, porque tinha acabado o óleo e a cidade não tinha mais caminhão para levar. Fui eu, meu marido queria me matar, porque eu acabei com o carro, né? Fui no meio da montanha, levei para acabar aquilo. Então foi uma época de sofrimento muito grande. E naquela época eu me lembro que eu fiquei tão brava, essas coisas de ser humano, né? Eu fiquei muito brava com aquilo, porque eu tinha me virado do avesso para comprar aquela terra, para ajeitar tudo. Não era uma coisa fácil, Claro, né? Muito grande aquilo. E eu subi no lugar onde, eu estava subindo para o lugar onde tinha um altar, e louca da vida, tá vendo o que vocês estão me fazendo? Me fizeram comprar tudo isso? Olha que sacanagem comigo, olha o que aconteceu comigo, tá pegando fogo em tudo, e agora? Pode pegar ainda nas casinhas, pode pegar aqui embaixo, matando meus bichinhos, que coisa horrorosa. E eu tava louca da vida com eles, brava mesmo, xingando. Quando eu cheguei no altar, lá em cima, que nós temos vários, mas aquele é um deles, era um dos que eu mais gosto, né, chama altar de Inuit. Quando eu cheguei lá, que eu olhei, gente, eu caí no chão, eu chorava e pedia perdão. Perdão pela minha ignorância, perdão pela minha falta de fé. Eu não mereço nem estar aqui, porque foi a coisa mais linda. Você conhece compasso, né? Sim. Parecia que você tinha pego o compasso e passado em volta do altar. Daqui para fora, tudo queimado, até meia árvore. Dentro do altar, tudo perfeito, verde. Nossa, Eu disse assim, meu Deus, o lugar sagrado está preservado. Bom, cachoeira estava preservada, esse lugar estava preservado, o lugar da terra estava preservado. Todos os pontos sagrados, era impressionante. Até a cachoeira, a descida da cachoeira estava preservada. Do lado queimado para cá queimado, tinha um lugar que tinha queimado a corda da cachoeira, que é bem lá embaixo, né? Uhum. A corda do lado de fora estava queimada, de dentro não. Olha que coisa louca. Mas eu disse assim, meu Deus do céu, como é que eu posso duvidar? Não, é impossível. Né? E daí nós fizemos daquilo, já estava fazendo, né? Não é que nós fizemos dali, eu já comprei nessa história, foi uma história louca, um dia eu te contar como é que eu comprei essa cidade. Foi a coisa mais louca do mundo, foi mesmo. Eu disse assim, nós temos que fazer alguma coisa aqui que seja não só para a gente e para os outros. E trazer um pouco do que a gente já estudou, do que a gente zanzou pra caramba, né? Claro. A gente tem que levar para os outros. Para que de alguma maneira desperte também como eu despertei. Sem dúvida. Até quando eu caí do telhado. Que né? despertar Eu despertei. maravilhoso, hein? Espero que não caia no telhado. Não precisa, né? Olha. Não. Nós gostaríamos que você falasse da sua obra, né? O Grimório da Grande Gaia. O que está contido nele? Tá com... Oi. Por favor, imagina. O O que Grimório da você Grande trouxe Eu trouxe para mostrar para neste vocês. livro maravilhoso. Tem muito estudo, muita pesquisa, né? Ele basicamente, ele conta exatamente a minha roda de Gaia, pedaço por pedaço. Ele conta toda uma história, toda uma trajetória, que eu brinco de uma bruxa. E a capa Lindo. dele, para mim, é a coisa mais importante, que é o que eu tenho aqui. Isso daqui, não sei se vocês lembram de um filme de criança, que era A História Sem Fim. Sim, nossa, lindo. Você lembra disso? Lembro. Eu tenho na internet, eu em É o 1900 Ouroboros? Não, Ouroboros é aquele de um só. É a É. cobra que come o rabo. É. Esse daqui chama Orin, ou Auri. São duas. São os dois lados que nós temos e que não podemos esquecer nunca. Que legal. Esse filme, eu tenho até na internet eu tenho um que eu fiz em 1989, 1990, não lembro. Eu fiz uma palestra sobre esse filme porque se você fizer a numerologia dele, ele é um caminho da cabala inteira, de iluminação. Bacana. E é lindo A coisa o filme. mais linda. Mas eu acho o maior simbolismo do homem. Por quê? Porque nós temos os dois lados. E muitas vezes a gente esquece que tem.
E a gente se fixa só no bonitinho, mas a gente tem o outro lado dentro da gente. Mas esse outro lado é um trabalho a ser feito, porque aqui está a luz, aqui está as trevas, aqui na sombra não aparece bem, aqui na sombra é que é o problema, porque essa daqui, se você vira, ela se inverte. Então tem o positivo e o negativo, existe a sombra. Essa daqui é ser trabalhada, porque esses dois tem que ter a equiparação dos dois. Se você tiver só um lado ou só outro lado, você não está inteira. É verdade, concordo plenamente. E a gente tem que fazer das sombras aliadas no nosso crescimento, né? Exatamente. É isso aí. Por quê? Se você só for de um lado a cavalo bonzinho, misericordioso, você acaba se tornando alguém que meio que faz mal para os outros, porque você ensina uma coisa que não existe. Você corrompe o outro. Se você tiver do outro lado, que é só a justiça olho por olho, dente por dente, também vai ser um problema sério. Porque você vai ficar aquela pessoa, um déspota, irracível. Você não vai perdoar. E o homem não cresce se ele não erra. Ele erra e aprende e cresce. Sem dúvida. Então, se você de cara mata o cara que errou... Ele não tem oportunidade de aprender, né? Nunca. É, isso mesmo. Então, isso para mim é o símbolo maior que eu conheço. Porque ele mostra exatamente o que é um ser humano. É aquele que tenta juntar e trabalhar com os dois lados. Mas ele tem que saber que tem. Porque senão... ele se perde. É verdade, é uma maravilhosa, né? Filósofa Zelinda Não Hipólito, né? Maravilhosa, né? Nós queremos seus contatos, Zelinda. Claro. Tem o meu telefone, tem o Da sua WhatsApp. clínica, né? Que você tem uma clínica aqui na Faria Lima. Tem. Pode Trabalha com passar esses regressão, dos tudo, livros, do Pode, livro mesmo? Claro que pode. Então eu vou passar para vocês. Olha só o contato. 3031 3076. Esse é da minha casa. Então não ligue nesse. Não. Esse é do consultório. Esquece aqui. Eu tinha um telefone quase igual na minha casa. Esse é do consultório. Então eu vou repetir. 3031 3076, São Paulo 11. E 963331777. Nossa, que número, hein? Não é bonitinho? 777. Olha, final, hein? Você não sabe, eu comprei da minha manicure esse telefone, eu fiz ela vender pra mim. Eu amei o número. E assim, docemente, né, bruxa? E www.imagic.com.br. Bem, tá lá no GC para vocês entrarem em contato. Tem o Facebook também. E, gente, vá até São Tomé das Letras, na Cidade das Estrelas. Sem dúvida. E vai imperdível. Vocês querem conhecer alguém da novela das 9? Aquela senhora que é Zelinda Hipólito aqui, que a gente conhece. Eu estava comentando isso. Tem um personagem que me remete muito a você, aquela senhora que tem aqueles poderes paranormais. Como é que ela chama o personagem, Kátia? Eu não me vejo. Mercedes. A Mercedes, na novela das 9. Mercedes. Zelinda Hipólita, tem muito conhecimento, um amor de pessoa, um carinho só. Zelinda, para encerrar nosso programa, deixa uma mensagem para o nosso internauta. Meus queridos, não se iludam. A gente não está aqui a passeio, a gente está aqui a trabalho. Então, quanto mais rápido você conhecer esses teus dois lados e quanto mais você fizer pro lado do outro, mais você recebe. Não existe nada no mundo como você ajudar uma outra pessoa a crescer. Ainda hoje eu estava vendo, a gente recebe essas coisas no WhatsApp, né? E o homem mais feliz do mundo é aquele que ajuda o outro. Isso daqui, neurologicamente falando. É isso aí. Perfeito. Grande Zelinda Hipólito, uma honra enorme estar contigo aqui no Enigmas. Eu espero que Alegria minha, você venha meu nos amor. visitar e nos brindar muito mais com seus conhecimentos. Fico muito feliz. Eu solicitei, falei, Kátia, chama a Zelinda, por favor. Você está lá em São Tomé, né? Eu fui pessoalmente fazer o foi lá em convite. casa, foi lá Eu falei na com ela, das falei, estrelas. temos que Vai ser um trazer, dia delicioso. venha mais vezes nos presentear com todo esse conhecimento, que eu acho que é compartilhando conhecimento que a gente vai multiplicando a consciencialidade do nosso planeta, né, Zelinda? Eu acredito que sim, amor. acredito Acho que é o que único sim. caminho. Afinal de contas, como diz, né, o Biose somos uma unidade. E você aí, que está junto conosco? Aqui no Enigmas é assim, Kátia Gaia. Aqui você vê o invisível. Ouve o inaudível. E acessa o que dizem que é impossível. Vem com a gente nessa jornada, pessoal. Gratidão, Zelinda. Gratidão. Gratidão, Kátia. Gratidão, Gratidão. pessoal. Até o próximo Enigmas. Tchau.